Pare por alguns segundos e faça uma pergunta a si mesmo. E se o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não estiver no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente? E se aquilo que tem impedido seu crescimento, sua prosperidade e sua evolução não for a falta de oportunidade, mas uma programação mental que você carregou durante anos? Muitas pessoas passam a vida inteira esperando uma mudança acontecer. Esperam uma oportunidade aparecer. Esperam alguém acreditar nelas. Esperam o momento perfeito. Mas existe uma verdade poderosa que poucos descobrem. Antes de uma pessoa mudar sua realidade, ela precisa mudar a forma como enxerga a si mesma. Napoleon Hill estudou durante décadas a mente das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobriu algo extraordinário. Toda grande conquista começa primeiro como uma ideia dentro da mente de alguém. Antes de existir uma grande fortuna, existiu uma visão. Antes de existir uma grande vitória, existiu uma decisão. Antes de alguém conquistar o mundo exterior, precisou conquistar o mundo interior. E talvez hoje você esteja aqui porque sente que existe algo maior esperando por você. Talvez exista dentro do seu coração um sonho que você deixou de lado. Talvez você tenha passado por momentos difíceis que fizeram você questionar sua capacidade. Talvez você tenha ouvido tantas vezes que não conseguiria, que quase começou a acreditar nisso. Mas hoje eu quero lembrar você de uma verdade. Você não foi criado para viver preso ao medo, à dúvida e às limitações. Existe dentro de você uma força capaz de transformar sua história. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa mensagem carrega um princípio poderoso. Uma nova vida começa com uma nova maneira de pensar. Porque quando sua mente muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus hábitos mudam. E quando seus hábitos mudam, sua vida começa a seguir uma nova direção. Mas eu quero fazer uma pergunta profunda para você. Se Deus colocasse diante de você hoje uma oportunidade de viver tudo aquilo que você sempre sonhou, sua mente estaria preparada para receber essa bênção? Muitas pessoas pedem uma nova realidade, mas continuam presas aos mesmos pensamentos antigos. Pedem crescimento, mas alimentam medo. Pedem prosperidade, mas acreditam que não são capazes. Pedem uma mudança, mas continuam fazendo as mesmas escolhas. E é exatamente por isso que este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida. Porque hoje você vai descobrir o código mental dos milionários. Você vai entender como pessoas vencedoras desenvolvem uma mentalidade de crescimento, disciplina, fé e ação. Você vai aprender que riqueza não começa apenas no bolso. Ela começa na maneira como você pensa. Começa naquilo que você acredita. Começa na decisão de não aceitar mais viver abaixo do potencial que existe dentro de você. Então, antes de continuarmos essa jornada, faça algo importante. Inscreva-se no canal para acompanhar conteúdos que fortalecem sua mente e sua vida. Deixe o like neste vídeo, porque sua atitude ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também precisam despertar. E escreva nos comentários: eu estou construindo uma nova mentalidade. Declare isso como uma decisão. Porque quando você muda aquilo que acredita sobre si mesmo, começa a mudar aquilo que é possível para você. Prepare-se, porque nos próximos minutos você não vai apenas ouvir palavras de motivação. Você vai iniciar uma jornada de transformação. Uma jornada para despertar sua mente, fortalecer sua fé, reconstruir sua confiança e lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido. A maior riqueza que você pode conquistar primeiro não está nas suas mãos, está na sua mente. E quando uma mente desperta para seu verdadeiro potencial,
Uma nova história começa. Durante muito tempo, milhões de pessoas acreditaram que a riqueza era apenas uma questão de sorte, de nascer em uma família privilegiada ou de encontrar a oportunidade perfeita no momento certo. Elas olhavam para pessoas bem-sucedidas e pensavam: eles tiveram algo que eu nunca vou ter. Talvez tenham acreditado que alguns nasceram destinados a vencer, enquanto outros nasceram para lutar a vida inteira. Mas existe uma verdade poderosa que poucos descobrem. Antes de alguém construir riqueza no mundo exterior, primeiro precisa construir riqueza dentro da própria mente. Toda grande transformação começa em um lugar invisível, o pensamento. Antes de existir uma grande empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma grande conquista, existiu uma decisão. Antes de existir uma vida diferente, existiu uma pessoa que um dia decidiu não aceitar mais continuar sendo a mesma. A sua mente é o lugar onde o futuro começa a ser criado. Cada pensamento que você repete diariamente é como uma semente plantada no solo da sua consciência. Algumas sementes geram coragem, confiança e crescimento. Outras geram medo, dúvida e desistência. Por isso, uma das maiores perguntas que uma pessoa pode fazer é: que tipo de sementes eu estou plantando dentro da minha mente todos os dias? Porque ninguém constrói uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade presa ao passado. A pessoa que pensa pequeno geralmente não percebe que o maior obstáculo para o seu crescimento não está fora dela, está dentro. Não é a falta de oportunidade que sempre impede alguém de vencer. Muitas vezes é a falta de preparação mental para reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Os milionários não possuem apenas dinheiro. Antes do dinheiro, eles possuem uma forma diferente de pensar. Eles aprenderam a controlar seus pensamentos, dominar suas emoções e direcionar sua energia para aquilo que desejam construir. Enquanto algumas pessoas olham para um problema e enxergam o fim da estrada, uma mente preparada olha para o mesmo problema e pergunta: o que posso aprender com isso? Enquanto algumas pessoas dizem: eu não consigo. A mente vencedora pergunta: o que eu preciso aprender para conseguir? Essa pequena mudança de pensamento pode transformar completamente uma vida. Napoleon Hill ensinou que todo grande objetivo começa com um desejo definido. Uma pessoa precisa saber exatamente onde quer chegar, porque uma mente sem direção é facilmente dominada pelo medo e pelas circunstâncias. Imagine um navio no meio do oceano sem destino. Mesmo tendo força, mesmo tendo velocidade, ele estará perdido. Assim acontece com muitas pessoas. Elas possuem talento, possuem capacidade, possuem sonhos, mas não possuem uma direção clara. E sem direção, qualquer dificuldade parece uma razão para desistir. A riqueza começa quando você decide assumir o controle da sua própria mente. Quando você entende que não precisa ser escravo dos pensamentos negativos. Quando percebe que o passado não precisa determinar o futuro. Quando decide que suas circunstâncias atuais são apenas uma fase, não o destino final. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades. Talvez existam pessoas que duvidam de você. Talvez até você mesmo tenha momentos em que questiona sua capacidade. Mas existe algo dentro de você que nenhuma dificuldade pode destruir. O poder de escolher quem você deseja se tornar. A pergunta que pode mudar sua vida é: se eu parasse de duvidar de mim mesmo, até onde eu poderia chegar? Pense nisso. Quantas pessoas abandonaram grandes sonhos não porque eram incapazes, mas porque acreditaram nas próprias limitações? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo falou mais alto que a coragem? Quantas vezes você deixou de tentar porque imaginou o fracasso antes mesmo de dar o primeiro passo? A mente milionária não é uma mente que nunca sente medo. É uma mente que aprendeu a agir apesar do medo. É uma mente que entende que o crescimento acontece quando você decide enfrentar aquilo que antes parecia impossível.
A partir de hoje, escolha alimentar pensamentos de crescimento. Escolha acreditar que você pode aprender. Escolha acreditar que você pode evoluir. Escolha acreditar que sua história ainda está sendo escrita. Declare para si mesmo: minha mente é minha maior ferramenta. Eu tenho capacidade de aprender, crescer e construir uma vida de prosperidade. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu sou guiado pela minha visão, pela minha fé e pelas minhas ações. O código mental dos milionários começa aqui. Não começa na conta bancária. Não começa nas posses. Não começa no reconhecimento das pessoas. Começa no momento em que você decide mudar a maneira como enxerga a si mesmo. Porque quando a mente muda, as atitudes mudam. Quando as atitudes mudam, os resultados começam a aparecer. E quando uma pessoa transforma sua forma de pensar, ela começa a transformar sua própria realidade. A maior riqueza que você pode conquistar primeiro não está nas suas mãos, está na sua mente. Toda grande conquista começa com uma visão. Antes que uma pessoa alcance um objetivo, ela precisa primeiro conseguir enxergá-lo dentro da própria mente. Os grandes realizadores da história entenderam uma verdade que muitos ignoram. Aquilo que você não consegue imaginar, dificilmente conseguirá construir. A mente precisa ter um destino antes que os passos encontrem o caminho. Muitas pessoas passam anos vivendo no automático. Acordam, trabalham, enfrentam problemas e repetem os mesmos hábitos todos os dias, sem nunca parar para perguntar: estou construindo a vida que realmente desejo ou apenas aceitando a vida que apareceu para mim? Essa é uma pergunta que pode despertar uma pessoa, porque existe uma grande diferença entre existir e viver com propósito. Existir é apenas passar pelos dias. Viver é acordar, sabendo que cada escolha está aproximando você da pessoa que deseja se tornar. Os milionários entendem que uma visão clara funciona como uma bússola. Ela mantém a mente focada quando surgem dificuldades, quando aparecem dúvidas e quando o caminho parece mais longo do que imaginavam. Uma pessoa sem visão é facilmente distraída. Ela começa algo e abandona. Cria um objetivo e desiste no primeiro obstáculo. Permite que opiniões externas definam aquilo que ela acredita ser possível. Mas uma pessoa com uma visão forte possui uma força diferente. Ela sabe por que começou. Ela sabe onde quer chegar. E, principalmente, ela sabe que cada pequeno passo tem um significado. A pergunta é: você está construindo o seu futuro ou está apenas sobrevivendo ao presente? Muitas pessoas esperam que algo extraordinário aconteça para começarem a acreditar. Mas aqueles que vencem fazem o contrário. Eles acreditam primeiro. Eles plantam a certeza dentro da mente antes de verem os resultados. A semente não aparece como uma árvore no primeiro dia. Primeiro ela precisa ser plantada. Depois precisa ser cuidada. Precisa enfrentar a escuridão da terra antes de alcançar a luz. Assim, também acontece com os sonhos. Existem fases em que ninguém vê o seu progresso. Existem momentos em que parece que nada está acontecendo. Mas isso não significa que você não está crescendo. Muitas das maiores transformações acontecem em silêncio. Napoleon Hill ensinou que uma mente determinada, guiada por um propósito definido, possui uma força capaz de superar obstáculos que parecem impossíveis. Quando uma pessoa sabe exatamente o que deseja, ela começa a tomar decisões diferentes. Ela aprende a dizer não para distrações. Ela entende que nem todo caminho leva ao destino desejado. Ela começa a proteger seu tempo, sua energia e sua atenção. Porque aquilo que recebe sua atenção cresce. Se você alimenta medo todos os dias, o medo cresce. Se você alimenta dúvida todos os dias, a insegurança cresce. Mas se você alimenta fé, conhecimento e determinação,
uma nova identidade começa a nascer. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para alcançar o futuro que desejo? Essa pergunta muda tudo, porque muitas pessoas querem resultados diferentes, mas continuam sendo controladas pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos hábitos e pelas mesmas atitudes. A transformação verdadeira começa quando você entende que não basta desejar uma nova vida. Você precisa se tornar alguém preparado para viver essa nova vida. A mente vencedora não pergunta: será que eu consigo? Ela pergunta: o que eu preciso fazer para conseguir? Ela procura soluções. Ela busca aprendizado. Ela transforma dificuldades em treinamento. Cada desafio enfrentado fortalece sua capacidade. Cada erro ensina uma lição. Cada queda pode se tornar uma oportunidade para levantar mais forte. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você precisa apenas ter uma direção. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma escolha de cada vez. Porque uma vida extraordinária é construída através de pequenas ações realizadas com um grande propósito. Repita para si mesmo: minha visão é maior do que meus obstáculos. Eu tenho capacidade de criar novas possibilidades. Eu não sou limitado pelo que vejo hoje, porque estou construindo aquilo que ainda não existe. O código mental dos milionários começa com a capacidade de enxergar além das circunstâncias atuais. Eles não veem apenas o mundo como ele é. Eles enxergam o mundo como ele pode se tornar. E quando uma pessoa muda sua visão, ela muda suas ações. Quando muda suas ações, muda seus resultados. E quando muda seus resultados, muda completamente sua história. A pergunta que fica para este capítulo é: se você tivesse certeza de que poderia vencer, qual seria o sonho que você começaria a perseguir hoje? Existe uma diferença invisível entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente transformam seus sonhos em realidade. Essa diferença não está apenas no talento, não está apenas na inteligência, não está apenas nas oportunidades que aparecem pelo caminho. Essa diferença se chama disciplina. A disciplina é o compromisso silencioso que uma pessoa assume consigo mesma. É fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando. É continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É escolher o futuro em vez do conforto momentâneo. Muitas pessoas desejam uma vida extraordinária, mas poucas estão dispostas a desenvolver os hábitos necessários para construí-la. Elas querem a recompensa, mas rejeitam o processo. Querem a vitória, mas não aceitam os desafios. Querem colher frutos, mas não querem cuidar da semente. Mas existe uma verdade que todo vencedor aprende. Grandes resultados são construídos através de pequenas ações repetidas todos os dias. A riqueza não nasce de uma única decisão. Ela nasce de milhares de decisões corretas tomadas ao longo do tempo. A pessoa que desenvolve disciplina começa a entender que cada escolha diária está criando sua identidade. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança aumenta. Cada vez que você supera uma dificuldade, sua força interior cresce. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo quando seria mais fácil desistir, você se aproxima da pessoa que deseja se tornar. A pergunta é: quantas vezes você abandonou algo importante simplesmente porque ficou difícil? Essa pergunta não existe para trazer culpa. Ela existe para despertar consciência. Porque muitas pessoas não perdem grandes oportunidades por falta de capacidade. Elas perdem porque não conseguem permanecer constantes. Começam com entusiasmo, começam com energia, começam acreditando que tudo será fácil. Mas quando encontram os primeiros obstáculos, permitem que a dúvida controle suas decisões. A mente milionária entende algo diferente. A dificuldade não é um sinal para parar. Muitas vezes é um sinal de que você está crescendo. Uma árvore forte não cresce em um ambiente sem vento.
Ela desenvolve raízes profundas porque precisa resistir às tempestades. Da mesma forma, uma pessoa forte desenvolve sua mentalidade através dos desafios que enfrenta. Cada momento difícil pode ser uma oportunidade de fortalecimento. Cada obstáculo pode ser um treinamento. Cada fracasso pode carregar uma lição que aproxima você da próxima vitória. Napoleon Hill ensinava que o sucesso exige desejo definido, persistência e uma mente preparada para continuar quando outros desistem. Porque a maioria das pessoas para perto demais da conquista. Elas desistem quando estavam prestes a aprender algo importante. Desistem quando estavam prestes a encontrar uma nova oportunidade. Desistem quando estavam prestes a se tornar uma versão mais forte de si mesmas. Por isso, a disciplina é tão poderosa. Ela não depende do sentimento do momento. Você não precisa estar sempre motivado para avançar. A motivação pode aparecer e desaparecer, mas a disciplina permanece. A pessoa disciplinada entende: eu não sou controlado pelas minhas emoções, eu sou guiado pelo meu propósito. Ela sabe que haverá dias difíceis, haverá dias em que a vontade será pequena, haverá momentos em que o caminho parecerá lento, mas ela continua, porque sua visão é maior que sua dificuldade, seu objetivo é maior que sua preguiça, sua decisão é maior que seu medo. A construção de uma nova vida começa com pequenas atitudes. Levantar quando seria mais fácil permanecer parado. Aprender quando seria mais fácil ignorar. Tentar novamente quando seria mais fácil desistir. Controlar seus pensamentos quando seria mais fácil se entregar à negatividade. Essas pequenas vitórias internas são o começo das grandes conquistas externas. A pergunta que você precisa fazer é: estou treinando minha mente para buscar resultados ou estou permitindo que meus desejos sejam controlados pela minha falta de disciplina? A resposta pode mudar seu caminho, porque ninguém se torna grande por acaso. Grandes pessoas são construídas através de grandes compromissos. Compromisso com seus sonhos, compromisso com seu crescimento, compromisso com a pessoa que você deseja se tornar. Declare para si mesmo: eu tenho disciplina para continuar. Eu tenho força para superar desafios. Cada pequena ação que realizo hoje está construindo o futuro que desejo viver. Lembre-se, o sucesso não pertence apenas aos mais talentosos. Muitas vezes pertence àqueles que permaneceram firmes quando todos os outros desistiram. A disciplina é o código invisível que transforma a intenção em realização. É ela que pega um sonho e transforma em plano. É ela que pega um plano e transforma em resultado. É ela que transforma uma pessoa comum em alguém preparado para conquistar algo extraordinário. Porque antes de conquistar riquezas fora de você, primeiro precisa conquistar o controle dentro de você. E o verdadeiro milionário não é aquele que apenas possui bens. É aquele que possui domínio sobre sua própria mente, suas escolhas e seu destino. Existe uma força dentro da mente humana capaz de transformar momentos de incerteza em oportunidades de crescimento. Essa força se chama fé. A fé é aquilo que mantém uma pessoa caminhando quando os resultados ainda não apareceram. É a coragem de continuar acreditando quando o cenário ao redor parece dizer o contrário. Todos os grandes construtores de realizações tiveram momentos em que precisaram acreditar antes de existir qualquer prova de que dariam certo. Antes de uma grande conquista existir no mundo, ela precisa existir primeiro no coração e na mente de alguém. Muitas pessoas esperam ter certeza para agir. Esperam ver o resultado para acreditar. Esperam receber aprovação para continuar. Mas aqueles que constroem grandes histórias fazem diferente. Eles acreditam primeiro, eles plantam a visão, eles trabalham com disciplina, eles mantêm a fé enquanto constroem aquilo que ainda não pode ser visto.
A pergunta que você precisa fazer é: quantas vezes eu deixei de avançar porque queria uma garantia antes de dar o primeiro passo? A vida raramente entrega todas as respostas antes da caminhada começar. Muitas vezes o caminho aparece enquanto você caminha. A fé não significa que você não terá dúvidas, não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você decidiu que seus sonhos são maiores do que suas inseguranças. Existe uma batalha que acontece dentro de cada pessoa. De um lado está a voz do medo dizendo: você não consegue. É tarde demais. Você não tem capacidade. Outras pessoas já tentaram e falharam. Mas do outro lado, existe uma voz mais poderosa. Continue. Aprenda. Evolua. Acredite no potencial que existe dentro de você. A diferença entre uma pessoa que vence e uma pessoa que desiste muitas vezes está em qual voz ela decide ouvir. A mente milionária entende que pensamentos de dúvida podem aparecer, mas eles não precisam controlar suas decisões. Você pode sentir medo e ainda assim agir. Você pode enfrentar dificuldades e ainda assim permanecer firme. Você pode passar por momentos difíceis e ainda assim acreditar que existe algo maior sendo construído. Porque a sua situação atual não é o capítulo final da sua história. É apenas uma parte do caminho. Muitas pessoas olham para uma porta fechada e pensam: acabou. Mas uma mente fortalecida pela fé pergunta: será que essa porta fechada está me direcionando para uma oportunidade maior? Às vezes, aquilo que parece uma derrota é apenas uma preparação. Às vezes, um atraso é uma oportunidade para desenvolver habilidades que serão necessárias no futuro. Às vezes, uma dificuldade aparece para revelar uma força que você ainda não sabia que possuía. Napoleon Hill ensinou que a mente humana possui um poder extraordinário quando está alinhada com um propósito definido e uma crença firme. Quando você acredita em uma possibilidade, começa a procurar caminhos. Quando acredita no seu crescimento, começa a buscar conhecimento. Quando acredita que pode melhorar, começa a agir de maneira diferente. A fé muda a maneira como você enfrenta os desafios. Uma pessoa sem fé vê apenas o tamanho do problema. Uma pessoa com fé enxerga o tamanho da possibilidade. Uma pessoa sem confiança olha para suas limitações. Uma pessoa fortalecida olha para sua capacidade de superação. A pergunta é: você está permitindo que suas circunstâncias definam quem você é ou está permitindo que sua determinação transforme suas circunstâncias? A resposta está dentro de você. A confiança não nasce de um dia para o outro. Ela é construída cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, cada vez que você enfrenta algo difícil, cada vez que você escolhe continuar. A confiança cresce quando você percebe que é capaz de superar aquilo que um dia parecia impossível. Por isso, não espere se sentir completamente preparado. A preparação acontece durante a jornada. O crescimento acontece durante o processo. A transformação acontece quando você decide confiar e agir. Declare para si mesmo: eu acredito no meu potencial. Eu tenho força para enfrentar desafios. Minha fé é maior que meus medos. Minha visão é maior que minhas dificuldades. Cada passo que dou está me aproximando da pessoa que estou destinado a ser. Nunca esqueça, grandes realizações não são construídas apenas por pessoas que possuem recursos. São construídas por pessoas que possuem uma mente determinada, uma mente que acredita, uma mente que persiste. Uma mente que se recusa a abandonar aquilo que nasceu para conquistar. O código mental dos milionários não está apenas em saber ganhar dinheiro. Está em desenvolver uma mentalidade forte o suficiente para continuar avançando, mesmo quando o caminho ainda não revelou o resultado. Porque antes da vitória aparecer para o mundo, ela precisa nascer dentro de você.
Existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias dentro de cada pessoa. Uma batalha que ninguém vê. Uma batalha entre aquilo que você acredita ser possível e aquilo que o medo tenta convencer você de que é impossível. Essa batalha acontece dentro da mente. E quem aprende a dominar seus pensamentos, aprende a dominar uma das maiores forças que possui. Porque antes de uma pessoa mudar sua vida, ela precisa mudar a maneira como enxerga a própria vida. Os resultados que vemos no mundo exterior são, muitas vezes, reflexos das escolhas que nasceram primeiro dentro da mente. Pensamentos geram emoções. Emoções influenciam decisões. Decisões criam hábitos e hábitos constroem destinos. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas o que eu quero conquistar, mas sim, que tipo de pensamento está construindo a pessoa que eu estou me tornando? Muitas pessoas desejam prosperidade, mas passam todos os dias alimentando pensamentos de escassez. Desejam crescimento, mas repetem constantemente que não são capazes. Desejam uma nova realidade, mas continuam presas às mesmas crenças que as limitaram durante anos. A mente não consegue construir um futuro grandioso enquanto permanece presa a uma identidade antiga. Você não pode plantar sementes de medo e esperar colher frutos de confiança. Não pode alimentar pensamentos de derrota e esperar viver uma vida de vitória. A transformação começa quando você percebe que nem todo pensamento que aparece na sua mente merece ser aceito como verdade. Nem toda dúvida representa realidade. Nem todo medo representa perigo. Nem toda dificuldade representa fracasso. Às vezes, o maior inimigo de uma pessoa não é aquilo que está acontecendo ao seu redor. É aquilo que ela acredita sobre o que está acontecendo. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema. Uma olha e diz, isso prova que eu não consigo. A outra olha e diz, isso está me preparando para algo maior. A situação é a mesma, mas a interpretação muda tudo. Essa é uma das características das pessoas que desenvolvem uma mente próspera. Elas não permitem que os acontecimentos controlem completamente sua maneira de pensar. Elas escolhem suas respostas. Elas assumem responsabilidade pela própria mentalidade. A pergunta é: quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou mais nas suas limitações do que no seu potencial? Talvez você tenha desistido de algo porque alguém disse que era impossível. Talvez tenha parado de tentar porque uma falha fez você acreditar que não era capaz. Talvez tenha permitido que experiências do passado definissem aquilo que você acredita merecer hoje. Mas o passado é um professor, não um prisioneiro. Você pode aprender com ele sem continuar vivendo dentro dele. A mente dos vencedores não ignora os erros, ela transforma erros em aprendizado. Ela olha para uma queda e pergunta: o que essa experiência pode me ensinar para que eu volte mais forte? Essa pergunta muda uma pessoa, porque uma mente fraca procura culpados. Uma mente forte procura soluções. Uma mente limitada procura desculpas. Uma mente poderosa procura possibilidades. Napoleon Hill ensinou que aquilo que uma pessoa mantém constantemente em sua mente influencia diretamente suas ações e sua capacidade de alcançar objetivos. Por isso, proteger seus pensamentos é uma responsabilidade. Aquilo que você escuta todos os dias importa. Aquilo que você lê importa. As pessoas que influenciam sua mente importam, porque a mente é como um jardim. Se você não escolher o que plantar, outras pessoas plantarão por você. E muitas vezes, as sementes que chegam de fora são sementes de medo, dúvida e conformismo. Mas você pode escolher plantar algo diferente. Pode plantar coragem, pode plantar disciplina, pode plantar fé. Pode plantar a certeza de que ainda existe muito potencial dentro de você, esperando para ser desenvolvido. A pessoa que possui uma mentalidade milionária entende:
Minha mente é meu maior patrimônio. Antes de construir riqueza nas minhas mãos, preciso construir riqueza nos meus pensamentos. Ela sabe que pensamentos positivos sozinhos não criam resultados, mas pensamentos fortalecidos criam atitudes melhores, e atitudes melhores criam novas possibilidades. A mudança começa com pequenas decisões internas, trocar a reclamação pela busca de solução, trocar a dúvida pelo aprendizado, trocar o medo pela ação, trocar a comparação pela evolução, porque você não precisa vencer todas as batalhas externas primeiro. A maior vitória começa quando você vence a batalha dentro da própria mente. Declare para si mesmo: eu controlo meus pensamentos. Eu escolho acreditar no meu crescimento. Eu libero antigas limitações e construo uma mentalidade preparada para conquistar novos resultados. Lembre-se, uma pessoa pode perder dinheiro e reconstruir. Pode perder uma oportunidade e criar outra. Pode enfrentar uma fase difícil e recomeçar. Mas quando uma pessoa perde a crença em si mesma, ela começa a desistir antes mesmo de tentar. Por isso, fortaleça sua mente. Cuide dos seus pensamentos. Acredite no processo. Porque o futuro que você deseja construir começa com aquilo que você decide acreditar hoje. O código mental dos milionários não é apenas saber buscar riqueza. É aprender a desenvolver uma mente forte, focada e preparada para reconhecer as oportunidades que a vida apresenta. Porque a verdadeira transformação acontece primeiro dentro de você. E quando sua mente muda, sua realidade começa a seguir o mesmo caminho. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que apenas imagina uma vida melhor e uma pessoa que realmente constrói essa vida. Essa diferença está na ação. Muitas pessoas possuem sonhos, possuem ideias, possuem desejos de mudança. Elas sabem o que gostariam de conquistar, sabem onde gostariam de chegar, mas permanecem paradas esperando que o momento perfeito apareça. Esperam ter mais dinheiro, esperam ter mais tempo, esperam sentir mais confiança, esperam que o medo desapareça. Mas existe uma verdade que todo vencedor precisa entender. O momento perfeito quase nunca chega. O primeiro passo precisa ser dado com aquilo que você tem hoje. A ação é a ponte entre aquilo que existe dentro da sua mente e aquilo que você deseja criar no mundo. Um sonho sem ação continua sendo apenas um pensamento. Uma ideia sem execução continua sendo apenas uma possibilidade. Um plano sem movimento continua sendo apenas uma intenção. A pergunta que você precisa fazer é: quantas coisas eu ainda não conquistei porque continuei esperando o momento certo para começar? Muitas pessoas passam anos preparando planos, mas nunca dão o primeiro passo. Elas estudam, elas pesquisam, elas imaginam. Mas quando chega o momento de agir, o medo aparece, o medo de falhar, o medo da opinião dos outros, o medo de descobrir que talvez o caminho seja mais difícil do que imaginavam. Mas aqueles que desenvolvem uma mente próspera entendem algo poderoso. A confiança não vem antes da ação. A confiança nasce através da ação. Você não se torna forte porque espera desafios desaparecerem. Você se torna forte porque enfrenta desafios e descobre que é capaz de superá-los. Cada pequena atitude é uma declaração para sua própria mente. Eu estou avançando. Eu estou evoluindo. Eu sou capaz de construir algo maior. Os milionários não são pessoas que nunca erraram. São pessoas que aprenderam a transformar erros em aprendizado. Elas entendem que uma tentativa que não deu certo não significa fracasso definitivo. Significa informação. Significa experiência. Significa uma oportunidade de ajustar a direção e continuar. A mente limitada pensa: eu tentei e não funcionou. A mente vencedora pensa:
O que preciso mudar para fazer funcionar da próxima vez? Essa diferença de pensamento separa aqueles que permanecem presos daqueles que continuam crescendo. Napoleon Hill ensinou que grandes realizações exigem desejo, planejamento e ação persistente. Não basta desejar riqueza, é preciso desenvolver habilidades. Não basta sonhar com sucesso, é preciso criar hábitos que aproximem você desse objetivo. Não basta acreditar, é preciso agir de acordo com aquilo que acredita, porque a vida recompensa movimento. Uma semente só cresce depois de ser plantada. Uma estrada só leva a algum lugar quando alguém começa a caminhar. Uma mudança só acontece quando uma decisão se transforma em atitude. A pergunta é: qual é a pequena ação que você pode realizar hoje que aproximará você da pessoa que deseja se tornar amanhã? Talvez seja começar um novo aprendizado. Talvez seja organizar melhor seu tempo. Talvez seja abandonar um hábito que está prejudicando seu crescimento. Talvez seja finalmente iniciar aquele projeto que você adiou durante tanto tempo. Não subestime o poder dos pequenos passos. Grandes histórias são construídas através de pequenas decisões repetidas todos os dias. O problema é que muitas pessoas procuram uma transformação gigante enquanto ignoram as pequenas atitudes que poderiam mudar sua trajetória. Elas querem resultados extraordinários, mas não percebem que resultados extraordinários nascem de ações comuns realizadas com consistência. A pessoa com mentalidade milionária entende: eu não preciso saber todos os passos antes de começar. Eu preciso começar para descobrir os próximos passos. A ação traz clareza, a ação revela oportunidades, a ação desenvolve capacidade. Cada movimento gera aprendizado, cada tentativa aumenta sua experiência, cada desafio enfrentado fortalece sua mente. Não espere estar completamente preparado. Comece. Não espere perder todo o medo. Avance mesmo assim. Não espere que todos acreditem em você. Acredite primeiro em si mesmo. Porque muitas vezes, a primeira pessoa que precisa enxergar seu potencial é você. Declare para si mesmo: eu sou uma pessoa de ação. Eu transformo pensamentos em atitudes. Eu uso meus conhecimentos para criar resultados. Cada passo que dou me aproxima da vida que desejo construir. Lembre-se, o mundo não muda apenas através daqueles que têm grandes ideias. Ele muda através daqueles que têm coragem de colocar essas ideias em movimento. A diferença entre uma pessoa que sonha e uma pessoa que realiza está na decisão de agir. O código mental dos milionários não está apenas em pensar diferente, está em fazer diferente, porque uma mente poderosa, quando acompanhada de ação constante, se torna uma força capaz de transformar completamente uma vida. E tudo começa com uma simples decisão: dar o primeiro passo. Existe uma verdade que muitas pessoas ignoram. A sua mente é influenciada por tudo aquilo que você permite entrar nela. As palavras que você escuta, as pessoas que estão ao seu redor, os pensamentos que você repete, os conteúdos que você consome, tudo isso está, de alguma forma, participando da construção da pessoa que você está se tornando. Assim como uma semente precisa de um ambiente adequado para crescer, uma mente precisa de boas influências para desenvolver todo o seu potencial. Uma semente plantada em um solo ruim pode ter dificuldade para crescer. Da mesma forma, uma pessoa com grandes sonhos pode ter sua evolução prejudicada quando permanece cercada por pensamentos de medo, negatividade e conformismo. A pergunta que você precisa fazer é: o ambiente onde estou vivendo fortalece meus sonhos ou alimenta minhas limitações? Essa pergunta exige coragem, porque às vezes o maior obstáculo para o crescimento não é a falta de capacidade. É permanecer em lugares onde sua visão é constantemente diminuída. Existem pessoas que, quando você fala sobre seus sonhos, imediatamente mostram todas as razões pelas quais não vai funcionar. Elas dizem:
E isso é muito difícil. Poucas pessoas conseguem. Você deveria aceitar a realidade. Mas uma mente preparada para vencer entende que nem toda opinião merece controlar seu destino. Você precisa aprender a diferenciar conselho de limitação. Existem pessoas que ajudam você a crescer. E existem pessoas que, por medo ou falta de visão, tentam fazer você permanecer no mesmo lugar. A pessoa com mentalidade milionária protege sua mente. Ela entende que seus pensamentos são um patrimônio valioso. Ela não permite que qualquer palavra destrua uma visão que levou anos para construir. Napoleon Hill ensinou sobre a importância da associação com pessoas que possuem objetivos, determinação e desejo de crescimento. Porque as mentes se influenciam. Quando você convive com pessoas que buscam evolução, você começa a pensar em possibilidades maiores. Quando você se aproxima de pessoas que acreditam em crescimento, sua própria visão se expande. Quando você está em ambientes onde o aprendizado é valorizado, você começa a buscar mais conhecimento. A pergunta é: as pessoas ao meu redor estão me aproximando da pessoa que quero ser? Isso não significa abandonar todos que fazem parte da sua vida. Significa compreender que você precisa cuidar da direção da sua própria caminhada. Você pode amar pessoas e ainda assim escolher proteger seus objetivos. Você pode respeitar opiniões e ainda assim seguir sua própria visão. Porque no final da jornada, será você quem terá que viver com os resultados das suas escolhas. A mente vencedora aprende a selecionar aquilo que absorve. Ela escolhe ouvir palavras que fortalecem. Escolhe buscar conhecimento. Escolhe aprender com pessoas que já percorreram caminhos de crescimento. Ela entende que toda informação recebida é uma semente, e toda semente plantada na mente pode gerar frutos no futuro. Por isso, pergunte a si mesmo: que tipo de pensamentos estou permitindo dominar minha vida todos os dias? Se todos os dias você alimenta reclamação, sua mente começa a procurar problemas. Se todos os dias você alimenta medo, sua mente começa a enxergar perigos em todos os lugares. Mas se todos os dias você alimenta fé, conhecimento e determinação, sua mente começa a procurar caminhos. A transformação acontece quando você deixa de ser apenas um consumidor de pensamentos e passa a ser o administrador da própria mente. Você escolhe o que entra, você escolhe o que permanece, você escolhe aquilo que fortalece sua identidade. Os milionários entendem que riqueza não é apenas acumular recursos. É também acumular conhecimento, disciplina e uma mentalidade capaz de criar novas oportunidades. Porque uma pessoa pode perder dinheiro e reconstruir. Pode perder uma oportunidade e criar outra. Mas uma mente sem direção terá dificuldade para construir qualquer coisa. Por isso, fortaleça sua mente todos os dias. Leia, aprenda, observe, cerque-se de ideias que elevem sua visão, procure ambientes que despertem seu potencial. Acredite que existe uma versão maior de você esperando para ser desenvolvida. Declare para si mesmo: eu escolho alimentar minha mente com pensamentos de crescimento. Eu me aproximo de pessoas e ideias que fortalecem minha visão. Meu futuro será construído pelas escolhas que faço hoje. Nunca se esqueça, o ambiente pode influenciar seus passos, mas a decisão final sempre pertence a você. Você pode escolher continuar preso aos pensamentos antigos ou pode escolher construir uma nova identidade. Porque o código mental dos milionários não é apenas saber ganhar, é saber proteger aquilo que torna possível a conquista. A mente. E quando você aprende a cuidar da sua mente, você começa a cuidar do seu futuro. Existe um momento na jornada de crescimento em que uma pessoa percebe uma grande verdade. A verdadeira riqueza não está apenas naquilo que você possui, mas naquilo que você se torna durante o caminho.
Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo apenas resultados externos. Buscam dinheiro, buscam reconhecimento, buscam aprovação, mas quando alcançam algumas dessas coisas, percebem que ainda existe um vazio dentro delas. Por quê? Porque uma vida sem propósito pode até acumular conquistas, mas dificilmente encontrará verdadeira realização. O dinheiro pode proporcionar conforto, pode abrir portas, pode criar oportunidades, mas o propósito é aquilo que dá significado à caminhada. A pergunta que você precisa fazer é: estou buscando apenas ter mais ou estou buscando me tornar alguém melhor? Os grandes realizadores entendem que o sucesso mais poderoso não é aquele que transforma apenas a própria vida. É aquele que também gera impacto na vida de outras pessoas. Uma pessoa com propósito não acorda todos os dias apenas para cumprir uma rotina. Ela acorda sabendo que existe uma missão. Ela entende que seus talentos, suas experiências e até suas dificuldades podem ser usados para construir algo maior. Muitas vezes, aquilo que você enfrentou no passado pode se tornar exatamente aquilo que prepara você para ajudar alguém no futuro. Suas lutas podem desenvolver sua força, seus erros podem gerar sabedoria. Suas dificuldades podem revelar capacidades que estavam escondidas. A pergunta é: e se os desafios que você enfrentou não fossem para destruir você, mas para preparar você? A mente milionária entende que riqueza começa com valor. Antes de receber grandes recompensas, uma pessoa precisa aprender a oferecer algo de valor ao mundo. Quanto mais habilidades você desenvolve, mais soluções consegue criar. Quanto mais conhecimento adquire, mais capacidade possui de contribuir. Quanto mais cresce como pessoa, mais preparado fica para conquistar novas oportunidades. Napoleon Hill ensinou que uma pessoa precisa ter um objetivo definido e uma razão forte o suficiente para continuar quando surgirem dificuldades. Porque sem um motivo profundo, qualquer obstáculo parece grande demais. Mas quando existe propósito, a pessoa encontra força até nos momentos mais difíceis. Uma pessoa sem propósito pergunta: por que eu deveria continuar? Uma pessoa com propósito responde: porque existe algo maior esperando por mim. Essa diferença muda tudo. O propósito transforma esforço em missão, transforma trabalho em construção, transforma dificuldades em aprendizado. Quando você sabe o motivo pelo qual está caminhando, fica mais fácil suportar os desafios do percurso, porque você entende que cada sacrifício de hoje está construindo uma realidade melhor amanhã. A pergunta é: qual marca você deseja deixar no mundo através da sua vida? Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda esteja descobrindo seu caminho. Mas uma coisa é certa: toda pessoa possui algo único para oferecer. Existe uma habilidade que pode ser desenvolvida. Existe uma ideia que pode ser construída. Existe uma contribuição que somente você pode entregar. O erro de muitas pessoas é esperar descobrir tudo antes de começar. Mas muitas vezes o propósito aparece durante a caminhada. Você descobre sua força quando enfrenta desafios. Descobre seus talentos quando começa a agir. Descobre sua direção quando decide avançar. A vida não entrega um mapa completo. Ela entrega uma oportunidade de construir o caminho. Por isso, pare de comparar sua jornada com a de outras pessoas. Cada pessoa possui um processo diferente. Cada história possui um tempo diferente. O importante não é estar na frente de alguém. O importante é estar avançando em relação a quem você era ontem. Declare para si mesmo: minha vida possui propósito. Eu tenho algo valioso para oferecer. Cada experiência que vivi está me preparando para uma missão maior. Eu cresço, evoluo e construo uma história de significado e prosperidade. Lembre-se, o dinheiro pode mudar seu padrão de vida, mas o propósito muda sua maneira de viver.
A riqueza verdadeira começa quando você entende que não nasceu apenas para buscar, nasceu também para criar, para contribuir, para evoluir, para deixar uma marca. O código mental dos milionários não é apenas pensar em ganhar mais. É entender que a maior conquista é se tornar uma pessoa capaz de criar valor, superar desafios e construir uma vida que tenha significado. Porque no final da jornada, a maior pergunta não será apenas quanto eu conquistei, mas sim, quem eu me tornei enquanto conquistava. Toda grande mudança na vida de uma pessoa começa com uma decisão interna. Antes que o mundo veja uma nova versão de você, essa nova versão precisa nascer dentro da sua própria consciência. A transformação verdadeira não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você muda a maneira como pensa, acredita e age diante das circunstâncias. Muitas pessoas esperam que a vida melhore para então se tornarem pessoas melhores. Esperam ganhar mais dinheiro para desenvolver disciplina. Esperam alcançar o sucesso para acreditar em si mesmas. Esperam que alguém reconheça seu valor para finalmente enxergarem seu próprio potencial. Mas a ordem é diferente. Primeiro você muda por dentro. Depois, aquilo que está fora começa a acompanhar essa mudança. A pergunta que você precisa fazer é: quem eu precisaria me tornar hoje para alcançar a vida que desejo viver amanhã? Essa pergunta revela uma das maiores verdades sobre crescimento pessoal. Você não conquista apenas aquilo que deseja. Você conquista aquilo para o qual está preparado. Uma pessoa pode receber uma grande oportunidade, mas se sua mente ainda estiver presa ao medo, ela pode não saber aproveitá-la. Pode receber recursos, mas não possuir disciplina para administrá-los. Pode alcançar uma posição de destaque, mas não possuir a mentalidade necessária para permanecer nela. Por isso, antes de buscar uma mudança externa, construa uma transformação interna. A pessoa que desenvolve uma mente milionária entende que riqueza começa com identidade. Ela para de dizer: eu gostaria de ser bem-sucedido, e começa a pensar: eu estou me tornando uma pessoa preparada para o sucesso. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e assumir a identidade de alguém que está construindo aquilo. O desejo faz você começar, mas a identidade faz você continuar. Porque quando você muda quem acredita ser, suas escolhas começam a mudar naturalmente. Uma pessoa que se vê como alguém disciplinado começa a agir com disciplina. Uma pessoa que se vê como alguém capaz começa a procurar soluções. Uma pessoa que acredita no próprio crescimento começa a buscar conhecimento. A pergunta é: a imagem que você tem de si mesmo está levando você para frente ou mantendo você preso ao passado? Muitas pessoas continuam vivendo de acordo com versões antigas de si mesmas. Permitem que erros passados definam seu futuro. Permitem que opiniões antigas controlem novas decisões. Permitem que momentos difíceis se transformem em uma identidade permanente. Mas você não é apenas aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide construir a partir de agora. Grandes vencedores não são pessoas que nunca caíram. São pessoas que decidiram não permanecer no chão. Elas entenderam que uma derrota não define uma vida inteira. Um erro não apaga todo o potencial. Um momento difícil não determina o destino final. Napoleon Hill ensinou que a mente humana possui um poder extraordinário quando está direcionada por um desejo forte e uma determinação constante. Quando uma pessoa decide mudar, ela começa a procurar caminhos, ela começa a enxergar oportunidades, ela começa a agir de acordo com uma nova visão. A transformação acontece primeiro no pensamento, depois aparece nas atitudes e finalmente começa a aparecer nos resultados. Mas existe uma etapa que muitas pessoas esquecem. A transformação exige abandonar algumas versões antigas de si mesmo.
Às vezes, para crescer, você precisa deixar para trás hábitos que impedem sua evolução. Precisa abandonar desculpas que mantêm você parado. Precisa abandonar o medo de tentar algo novo. Precisa abandonar a necessidade de aprovação de todos. Porque uma pessoa que busca uma vida extraordinária não pode continuar vivendo com uma mentalidade comum. A pergunta é: o que você precisa deixar para trás para se tornar a pessoa que nasceu para ser? Talvez seja a dúvida. Talvez seja a procrastinação. Talvez seja a crença de que você não é capaz. A mudança pode ser desconfortável, mas permanecer no mesmo lugar também tem um preço. Cada escolha constrói uma direção. Cada pensamento fortalece uma identidade. Cada ação aproxima você de uma determinada realidade. Por isso, escolha com cuidado aquilo que você repete para si mesmo. Porque aquilo que você acredita constantemente começa a se tornar parte de quem você é. Declare: eu estou em constante evolução. Eu não sou limitado pelo meu passado. Minha capacidade cresce todos os dias. Eu tenho força, disciplina e determinação para construir uma nova realidade. Nunca esqueça: a pessoa que você será amanhã está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje. O futuro não pertence apenas àqueles que desejam uma mudança. Pertence àqueles que decidem se transformar. O código mental dos milionários não é apenas aprender a conquistar riquezas. É aprender a conquistar a si mesmo, porque a maior vitória não é vencer o mundo exterior enquanto permanece derrotado por dentro. A maior vitória é desenvolver uma mente forte, uma visão clara e uma identidade preparada para receber tudo aquilo que você está construindo. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a perceber a mudança. Porque toda grande conquista começa com uma decisão silenciosa, a decisão de se tornar uma nova pessoa. Depois de toda essa jornada, existe uma descoberta que muda completamente a maneira como uma pessoa enxerga o sucesso. A maior riqueza que alguém pode conquistar primeiro não está no bolso, está na mente. Antes de uma pessoa alcançar grandes resultados, ela precisa desenvolver a mentalidade capaz de sustentar esses resultados. Porque não adianta conquistar algo grande com uma mente pequena. Não adianta receber oportunidades e continuar acreditando que não é capaz. Não adianta alcançar uma vitória e continuar preso aos mesmos pensamentos que antes limitavam sua vida. A verdadeira transformação acontece quando você entende que o maior investimento que pode fazer é em si mesmo, na sua mente, na sua disciplina, na sua visão, na sua capacidade de continuar crescendo. O código mental dos milionários nunca foi apenas sobre dinheiro. Sempre foi sobre desenvolver uma pessoa capaz de criar valor, enxergar oportunidades e permanecer firme diante dos desafios. A pergunta final é: quem você se tornaria se decidisse acreditar completamente no seu potencial? Imagine por um momento uma versão sua sem medo de tentar. Uma versão sua que não desiste diante do primeiro obstáculo. Uma versão sua que acorda todos os dias com propósito, disciplina e determinação. Essa pessoa não está distante. Ela começa a existir no momento em que você decide construí-la, porque ninguém nasce com uma mentalidade vencedora completamente formada. Ela é desenvolvida, ela é treinada, ela é fortalecida através das escolhas diárias. Cada vez que você escolhe aprender em vez de reclamar, você fortalece sua mente. Cada vez que escolhe agir em vez de esperar, você fortalece sua confiança. Cada vez que escolhe persistir em vez de desistir, você fortalece sua identidade. A vida muda quando você para de esperar uma oportunidade perfeita e começa a se tornar a pessoa preparada para reconhecer as oportunidades que surgem. Os vencedores entendem que o sucesso não é um destino onde você chega. É uma forma de pensar que você desenvolve. É uma maneira de enxergar desafios. É uma decisão diária de evoluir.
Napoleon Hill ensinou que grandes conquistas começam com um desejo definido, uma mente determinada e uma ação constante. Mas existe algo ainda mais profundo. A pessoa precisa acreditar que merece crescer, precisa acreditar que pode aprender, precisa acreditar que possui dentro de si recursos que ainda não foram totalmente desenvolvidos. Porque muitas vezes o maior limite de uma pessoa não está no mundo, está na imagem que ela criou sobre si mesma. A pergunta é: você está vivendo de acordo com o seu verdadeiro potencial ou de acordo com os limites que colocaram em você? Durante muito tempo, talvez você tenha ouvido que certas coisas eram impossíveis. Talvez tenha visto dificuldades que fizeram você questionar seus sonhos. Talvez tenha enfrentado momentos que fizeram você pensar em desistir. Mas uma fase difícil não significa uma vida perdida. Uma queda não significa o fim da caminhada. Um atraso não significa que o sonho morreu. Grandes histórias são construídas por pessoas que aprenderam a continuar, pessoas que entenderam que a persistência é uma das maiores forças humanas, pessoas que decidiram que seus sonhos eram maiores do que seus medos. Hoje, você pode escolher. Pode continuar alimentando os mesmos pensamentos que mantiveram você parado, ou pode começar a construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de fé, uma mentalidade de ação, uma mentalidade preparada para a prosperidade. Declare para si mesmo: minha mente é poderosa, meus pensamentos criam minhas atitudes constroem meu futuro, eu tenho capacidade para aprender, crescer e alcançar novos níveis de realização. Lembre-se, a riqueza verdadeira começa quando você domina sua própria mente, porque uma pessoa que controla seus pensamentos consegue controlar suas decisões. Uma pessoa que controla suas decisões consegue transformar seus hábitos. E uma pessoa que transforma seus hábitos consegue transformar sua vida. O código mental dos milionários não é um segredo reservado para poucos. Ele começa com uma escolha que qualquer pessoa pode fazer. A escolha de acreditar, a escolha de agir, a escolha de evoluir, a escolha de nunca parar de construir uma versão melhor de si mesma. Então, a partir de hoje, não pergunte apenas como posso ter mais. Pergunte como posso me tornar mais. Porque quando você se torna maior por dentro, começa a criar resultados maiores por fora. Sua mente é o início, sua fé é a força. Sua disciplina é o caminho, sua ação é o movimento e sua transformação é a maior conquista. O código mental dos milionários começa dentro de você e a partir do momento em que você desperta essa força interior, nada permanece igual. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdadeira transformação começa agora. Porque a maior descoberta deste vídeo é que a riqueza não começa no dinheiro que você possui. Ela começa na mente que você constrói. Antes de conquistar resultados extraordinários, você precisa se tornar uma pessoa preparada para recebê-los, uma pessoa com visão, uma pessoa com disciplina, uma pessoa que acredita mesmo quando os desafios aparecem. Uma pessoa que entende que cada pensamento, cada decisão e cada ação está construindo o futuro que ela irá viver. Talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil. Talvez existam obstáculos no seu caminho. Talvez algumas pessoas tenham duvidado da sua capacidade. Mas lembre-se, o seu momento atual não define o seu destino. A sua história ainda está sendo escrita. A pergunta é: você vai continuar permitindo que o medo controle seus passos ou vai decidir assumir o controle da sua própria vida? O código mental dos milionários não é apenas pensar em ganhar mais. É aprender a pensar melhor. É desenvolver uma mente forte. É acreditar no seu potencial. É agir com coragem. É permanecer firme quando muitos desistem. Porque a pessoa que transforma sua mente, transforma suas escolhas.
E quem transforma suas escolhas começa a transformar sua realidade. A partir de hoje, escolha alimentar pensamentos de crescimento. Escolha agir mesmo com medo. Escolha continuar mesmo quando o caminho parecer difícil. Porque grandes conquistas não pertencem apenas àqueles que têm as melhores oportunidades. Pertencem àqueles que estão preparados para aproveitá-las. Nunca esqueça, você não precisa esperar uma nova vida começar. Você precisa começar a construir uma nova versão de você. Se essa mensagem falou com você, se esse vídeo trouxe uma reflexão importante para a sua vida, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua mentalidade. Deixe o like para apoiar o canal e ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar o próprio potencial. E escreva nos comentários: eu estou construindo uma nova mentalidade. Porque quando você declara uma decisão, você fortalece o compromisso com aquilo que deseja se tornar. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Lembre-se, sua mente é o lugar onde o futuro nasce. Sua fé é a força que mantém você caminhando. Sua disciplina é o caminho que transforma sonhos em realidade. O mundo pode duvidar do que você é capaz de construir, mas nunca permita que você duvide de si mesmo, porque a maior riqueza que você pode conquistar é se tornar a pessoa capaz de criar a vida que sempre imaginou.